Olá, amigos de Vargem Grande Paulista, eu sou Maicon Oliveira, este é o programa Hora do Maicon, aqui pela VGP com você. Olha só quem está aqui do meu lado hoje, meu amigo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por enfrentar, este sofá e bater um papo comigo e com todos que estão em casa. Estou falando dele, gente, Gustavo Mancha. Tá? E aí a gente vai entender depois o porquê do Mancha, nós vamos entender muitas coisas do nosso bate-papo aqui hoje. Gustavo, meus parabéns primeiramente pelo trabalho que você vem desenvolvendo pela cidade de Vargem Grande Paulista, pela população. Nós observamos que você tem trabalhado em cima da verdade e da seriedade. Isso é muito legal, né? A gente sempre comenta nos bastidores, inclusive hoje nós estávamos numa reunião, quando o Gustavo chegou, nós comentamos, observe o Gustavo. Mas daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês um pouquinho disso. Gustavo, mais de 20 anos de profissão aí, dirigindo ônibus, né? É muito conhecido. O Gustavo, ele é aquela pessoa que, assim, a pessoa ia pegar o ônibus, se não fosse com o Gustavo, ela não pegava. Não, pode ir, moço, pode ir, deixa o próximo vir, que eu quero pegar o ônibus com o Gustavo, ia proseando, conversando e aquela coisa toda. Você vai falar um pouquinho pra gente sobre isso também daqui a pouquinho. Só tô resumindo pra você o que a gente vai conversar aqui. Gustavo também, é pré-candidato a vereador em Vargem Grande Paulista, junto com Peter Santos, candidato a prefeito, Fátima Rocha, candidata a vice. Daqui a pouquinho vai nos dar uma aula sobre isso também aqui. Fora que a sua avó, Isso. Tem uma história genial para contar pra gente aqui sobre a avó dele também. Tudo isso, gente, aqui hoje ainda no programa Hora do Maicon, então você de casa não vai ficar de fora. Gustavo Mancha, casado com a Bia. Aliás, um abraço para a senhora Bia, Deus abençoe. 4 filhos, sim. Um deles é interessadíssimo na política. A gente vai falar sobre isso também. Tanto é que a própria palavra fala, a palavra de Deus fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele, Então, quando o filho tem um bom testemunho dentro da casa, ele segue o caminho. Não é verdade? Verdade. Vou chamar de Mancha durante a entrevista toda. Tem algum problema? Nenhum problema. Então, meu amigo, Mancha, para quem está em casa, quem é o Mancha, de onde ele veio, como ele surgiu em Vargem Grande Paulista, fala com o pessoal de casa, por gentileza. Primeiramente, oi a todos. Para mim é um prazer estar aqui, uma honra estar com você aqui, Maicon Oliveira, pelo seu belo trabalho que você vem fazendo pelo nosso município de Vargem Grande Paulista e pelas pessoas também, Gustavo Mancha surgiu no ônibus, que no ônibus a gente é tratado só com apelidos, não pelo nome. E ali em São Paulo, trabalhava numa empresa em São Paulo, e ali eles falaram Mancha pela primeira vez. E isso pegou Mancha até hoje. E por onde anda, é difícil alguém falar Gustavo, geralmente é Mancha. Eu vi os assessores dele aqui, Gustavo. Eu falei assim, rapaz, eu não posso deixar de perguntar. Seus assessores chamam de Gustavo porque é costume mesmo, ou eles não chamam de Mancha porque você fica meio que chateado, bravinho, quer puxar a orelha, como é que é? Não, eles me chamam de Mancha, É que dependendo do local que tá, eles chamam de Gustavo, mas normalmente no dia a dia, no cotidiano, é Mancha. Assessores, aqui é Mancha então. Mancha, fala pra gente uma coisa aqui, só pra gente entender. Você nasceu em... Santo André. Santo André, mas assim, nasceu e primeira viagem veio pra cá. Exato. Não nasceu aqui porque não tinha hospital, não é verdade? A minha família... Mas, calma aí, gente, que ele me contou uma história aqui que eu fiquei curioso. Vamos falar do nascimento do Gustavo primeiro, da chegada dele em Vargem Grande e assim por diante. Sim. Teve uma discussão na hora que você nasceu, como é que foi isso? Sim. Meu tio, juntamente com mais um médico, ficaram discutindo se eu ia parto normal ou cesárea. E nisso daí acabou sendo cesárea, e daí veio essa mancha, que foi meu corpo inteirinho que ficou com a mancha. Com o decorrer do tempo, sumiu do corpo, mas ficou aqui no meu rosto. Nossa, então a mancha, ela foi dado, é um apelido que foi dado no ônibus, mas porque você nasceu, com essa mancha, então as pessoas olhou e falaram assim, olha, ele tem uma cara de manchinho, e aí colocaram você de Mancha. De Mancha. Putz, que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, é a segunda vez que você disputa as eleições, né? Sim, segunda vez. A primeira foi em que ano? 2020. 2020, recente agora. Exato. E agora essa aqui é a segunda. A segunda. A primeira você concorreu ao lado de quem? Peter Santos. Peter Santos. Isso. E nesta você está com o Peter Santos também. Peter Santos de novo. Legal. Ô Mancha, tira uma dúvida pra gente. Como é que é? Porque as pessoas às vezes... ser candidato e tal, aquela... É fácil ser candidato, cara? Não.
Não é fácil ser candidato e primeiro tem que ter amor para ser candidato, tem que ter amor às pessoas. Não basta você só assinar, você tem que cuidar, você tem que entender as pessoas. Sim. Né? Então, eu há muito tempo, adiantando um pouquinho, no transporte, vendo as pessoas falarem, as pessoas reclamarem da situação do nosso município, e aquilo aí foi entrando na minha cabeça, eu querendo ajudar, e a única maneira de eu poder estar ajudando ou tentando ajudar é estando na política. Muito bom. E além disso, o Mancha, né? E quando ele diz assim, estando na política, que é uma coisa que eu sempre falo, mas a pessoa, para ela ajudar, ela não precisa estar na política. Porém, é diferente a situação. O Mancha, por exemplo, hoje, o Mancha, o Maicon, qualquer pessoa que está aqui hoje, nós não temos um poder de simplesmente eu preciso disso aqui, tem que ser agora. Nós não temos esse poder. Sim. Mas a pessoa, estando vereador do município, ela consegue trabalhar de alguma forma para ajudar a população. Então, assim, a primeira vez dele foi em 2020. Agora, 2024, novamente, ao lado do candidato a prefeito Peter Santos e Fátima Rocha. E é o seguinte, por que eu fiz essa pergunta para ele assim? Porque as pessoas acham que é fácil ser candidato. Não é, gente. Eu vejo o Mancha correndo para cima e para baixo e eu não vejo o Mancha cansado. E o pessoal dele que está aqui, eu acho que o pessoal dele pode me falar para mim, porque às vezes a gente acha que o Mancha é um robô, mas não é. Porque eu estava conversando com o assessor dele aqui, eles têm dia que eles nem param para almoçar, eles vão almoçar. Hoje, por exemplo, é um desses dias que eles não pararam para almoçar, foram comer agora há pouco. Então assim, olha só. Né? E as pessoas, não é fácil ser candidato, gente. Não é fácil você lutar, brigar por uma bandeira. E hoje, Mancha, quais as bandeiras que você hoje defende, que você guerria por elas? Saúde, transporte e o social. Saúde, nós vamos falar da avó dele, que tem uma história muito bacana sobre isso. Transporte, nada mais do que um camarada que mais de 20 anos dirigiu ônibus por aí. E o social é uma coisa que ele faz. Inclusive, eu quero falar uma coisa aqui, sem magoar ninguém, prejudicar ninguém, pelo amor de Deus. Que foi um vídeo que eu vi esses dias que a sua assessoria postou. Você não bate papo com um rapaz. E assim, quem viu aquilo, parecia que vocês se conheciam há muito tempo. E esse é o Mancha. Exatamente. Não só na frente das câmeras, mas por trás das câmeras. Exatamente. Até que são assessores que saem procurando o Mancha, cadê o Mancha? Ele ficou preocupado. Você estava lá conversando com o rapaz. Exatamente. Como é que foi aquela história? Resume pra gente bem rapidinho. Então, eu estava numa reunião, né, e eu vi ele passando nas minhas costas, numa situação que eu não desejo para ninguém. E ali eu já me tocou, eu já saí. Só fala a situação que ele estava, só para quem está em casa, que não viu o vídeo ainda, só para ter noção mais ou menos. Ele estava numa situação, tipo assim, aquela pessoa que quando ela, infelizmente, ela entra num vício, o vício acaba dominando ela. Essa era a situação. Ela tá total vulnerabilidade. Sim. Né? E aí eu vi passando, eu peguei e fui atrás. E você foi atrás Eu dele? fui atrás. E ele entrou num beco, onde tinha um mato, um monte de sujeira. E ali eu comecei a agachei e comecei a conversar com ele. Porque é normal, isso é de mim mesmo. Sim. Comecei a conversar com ele e ver se ele não queria um tratamento, encaminhasse ele para algum lugar. Você foi oferecer uma ajuda para ele. Exatamente, porque para tentar pelo menos tirar a pessoa, porque todos merecem o respeito, né? E nós temos que dar atenção. O que é interessante nessa história que o Mancha conta aqui agora, porque é o seguinte, muitos políticos por aí, eu digo muitos porque é verdade, nesse momento abraça, beija, carrega, joga pra cima, tal, paga pastel, toma caldo de cana, aquela coisa toda. Assim, vamos ser sinceros, querendo voto. Exato. O Mancha, ele foi atrás de uma pessoa que provavelmente não vota, que provavelmente há muito tempo não sabe o que é isso, que estava numa situação tipo difícil, um momento muito complicado da vida. E você foi lá com o seu lado ser humano, não com o seu lado político. Exatamente. Porque no seu lado político, poxa, mas o cara não vota. Foi lá fazer o quê? Não, você foi lá pro seu lado ser humano, ainda foi oferecer ajuda pro rapaz. Exatamente. Isto é incrível, cara. Parabéns por isso. Mas tem que ser assim, Marco. Você entrar para a política, você tem que olhar tudo. Sim. É o geral. Né? E normalmente, quando eu vou conversar com as pessoas, a pessoa vem para mim e fala assim, mas eu não voto em Vargem Grande, eu voto em Cotia. Mas não tem problema.
Um vereador, um prefeito, ele vai cuidar de todos, não tem que escolher um lugar para ele ficar, é todos, tem que cuidar de geral, a população toda. Exatamente. Né? E É igual, precisamos da por união. exemplo, vamos supor, você pega hoje um policial, um PM. Ah, ele é PM, tá? Vamos supor, vamos mudar, vamos pegar um guarda municipal da cidade. Ele é guarda municipal, ele é da cidade de Vargem Grande Paulista, mas se ele estiver lá em São Paulo e acontecer uma situação, ele vai tomar a frente. Exatamente. E é o que você disse agora, é algo interessante. Ou seja, eu sou político, beleza, mas não sou só de Vargem Grande. Se alguém de Cotia precisar de mim, se alguém de São Roque precisar de mim e eu puder ajudar, eu tô aqui. Exatamente. Isso é muito legal. É a mesma coisa da saúde, entrando na área da saúde. Você pega o médico. O médico, se ele trabalhar em Cotia, ele não vai atender quem mora em Vargem Grande? Ele Exatamente. tem que atender. E assim por diante. O motorista de ônibus, que eu fui por 20 anos, sou ainda, né? Só porque ele trabalha em Cotia, então ele não vai carregar quem mora em Vargem Grande? Então a gente tem que ter esse pensamento para a gente poder caminhar para frente. Mancha, muito bacana isso. Eu vou te fazer uma pergunta para você agora, porque senão eu vou esquecer dessa pergunta. Eu tenho certeza. Só que você só vai responder essa pergunta lá no finalzinho. E se lá no finalzinho eu esqueci de perguntar também, tem um pessoal aqui que me lembra, por favor. A pergunta é o seguinte, eu quero que você me responda depois qual a nota que você daria hoje para a saúde de Vargem Grande Paulista. Certo. Isso você vai me responder lá no finalzinho. Tudo bem. Beleza? Se eu esquecer, o pessoal me lembra aqui, por favor. Eu mesmo lembro. Tá, então, beleza. Falando em saúde, você tem prioridade para falar sobre isso. Sim. Porque a sua avó tem uma bagagem, uma história espetacular. Conta para quem está em casa para ficar ciente dessa situação. Minha avó foi a primeira enfermeira de Calcaia do Alto, que atendia Vargem Grande Paulista, São Roque e Ibiúna, e Cotia, né? Ela que fundou, foi uma das fundadoras do posto lá em Calcaia do Alto. Tenho irmã enfermeira, primas enfermeira, prima no SAMU. E eu vejo que eu carrego no sangue a saúde. E pela situação que a gente encontra e vê a saúde aqui em Vargem Grande Paulista, que é precária, eu vejo como uma humilhação para a população. Você pega um idoso para ir fazer um exame fora da cidade, esquece o idoso lá. Onde você já se viu isso? O idoso fica o dia inteiro, uma criança fica o dia inteiro em São Paulo, lá na Zona Leste, para fazer um exame, o dia inteiro sem comer. Isso é desumano, né? Eu rebato sempre, hoje eu vi o candidato a prefeito Peter Santos, meu candidato a prefeito Peter Santos, falando dos projetos de saúde, que parabéns, são maravilhosos esses projetos. E é o que eu defendo, que nem no bairro do Tijuco Preto, a UBS, 24 horas. Eu fui falar com uma pessoa e essa pessoa falou assim, mas 24 horas não cabe dentro do Tijuco, porque não vai ter paciente. Eu falei, mas é isso que eu quero mesmo. Eu quero ela 24 horas não tendo atendimento. Mas que ela esteja. Porque é melhor você gastar um dinheiro não tendo atendimento do que você perder uma vida por falta de atendimento. E tem muitos políticos hoje, safados, sem vergonha, pilantra, que só quer se beneficiar. Eu estou dizendo de político de modo geral. Seja vereador, seja prefeito, seja deputado, seja governador, não importa. Eu não estou citando o nome de ninguém, estou falando de forma geral. Que infelizmente faz muito disso. Não, mas não precisa. Não, mas vai ter muito gasto. Quer dizer, investimento numa área da saúde, de um pronto-socorro, por exemplo, 24 horas, é muito gasto. Agora, eu gastar bilhões e bilhões no dinheiro público, muitas das vezes desviando esse dinheiro para o meu benefício próprio, isso é normal. Exato. E a sua avó é uma das fundadoras. Sim. Como que é o nome do pronto? É pronto-socorro, né? É, de Calcaia do Alto. Como que é o nome lá? Pronto, é UBS Calcaia do Alto. E tem um local lá que tem o nome, acho que é da sua avó, do seu avô, alguma coisa assim. Não, aí já muda. Aí é no Tijuco Preto, que aí entra no social, que meu avô era fundador. Tijuco Preto é onde você mora hoje, né? Isso, meu avô é fundador lá do Tijuco Preto, era uma fazenda, era tudo terra, fazenda, não tinha casa, não tinha nada. E eles que iniciaram a história. Que legal, o bairro do Tijuco Preto hoje, ele é fundado pelo... Meu avô. Caramba, que Paulo legal. Soares, senhor Paulo Soares, inclusive a escola estadual lá, Paulo Soares leva o nome dele, o campo de futebol é Paulo Soares, também leva o nome dele, e a rua, uma das ruas principais lá, que é a São Paulo das Missões, que quer dizer senhor Paulo
das Missões. Que tem uma coisa engraçada também, mãe. Legal. A Igreja Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, começou com ele e com a minha avó. Minha avó é fundadora da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Calcaia. Olha, você tem que fundar alguma coisa, ele tem que fundar alguma coisa também. Porque olha só, a avó fundou, o vô, a família seguiu ali muita coisa, a sua família também, o filho está seguindo também. Exatamente. E é o seguinte, você quer já deixar aqui registrado, né? Diante dos assessores, diante de todos que está acompanhando o programa, você quer deixar o quê? Rua, escola, UBS, você quer deixar o seu nome na onde? Eu quero deixar um legado. Só quando, gente, isso aí é só quando morre, tá? Então, para deixar registrado aqui. Eu quero deixar um legado de uma cidade maravilhosa para se habitar, para os meus filhos, para os meus netos, para os seus filhos, para os seus netos. É isso que eu quero. Eu quero fazer um trabalho junto com o Peter Santos, que seja reconhecido pela população e que a população esteja satisfeita com aquilo ali. Muito bom, porque assim, hoje, Vargem Grande, posso estar errado no que eu vou falar, me perdoe vocês de casa, mas é assim a visão que eu vejo. E assim, gente, a minha opinião é minha opinião, acabou, eu não vou mudar minha opinião, né? Pode ser qualquer o meu melhor amigo falar, não, muda de opinião, eu não mudo de opinião. Cada um tem que ter sua opinião, você tem que ter prioridade no que você fala. Mas para mim ainda, infelizmente, Vargem Grande é uma cidade dormitória. Exato. É uma cidade dormitória. E quando você está trabalhando em determinados locais, ou está em determinado local, você fala assim, ah, eu moro em Vargem Grande. Vargem Grande? Aí a pessoa fica assim, tipo... Vargem Grande, pô, depois de Cotia. Ah, Cotia eu conheço. Isso, Vargem Grande, depois de Cotia, antes de São Roque. Ah, tá, entendo. Porque assim, escondida, apagada. Quando eu digo apagada, quando você tem um quarto e uma lâmpada ela está apagada, você não enxerga nada. Mas quando se acende uma lâmpada nova, coloca uma luz nova, aquilo clareia de uma forma. E Vargem Grande, a Raposo Tavares, ela passa no meio da cidade. Isso deveria ser uma forma de a cidade ser muito bem conhecida. Sim. E muitas das vezes não é. Então essa história, quando você fala assim que eu junto com o Peter Santos, a gente quer deixar um legado, é essa questão que você disse, de Vargem Grande ser reconhecida como uma boa cidade para se morar, com ótimos atendimentos nos hospitais, na saúde e assim por diante. Exatamente. Eu vejo o lado de Vargem Grande, que Vargem Grande, eu vou entrar no lado político, é uma política fechada. Tá? E nós precisamos abrir a política de Vargem Grande Paulista, que é o que o nosso candidato a prefeito, Peter Santos, está fazendo. Ele está buscando conhecimento em outros municípios que já tem uma história, que passou por que a gente passa, e ele está buscando. E é isso que tem que ser feito. E o legislativo, o vereador, ele tem que fazer a mesma coisa, ele tem que buscar para fora, tem que abrir a cidade. Não ficar fechado naquele núcleo deles. O que seria essa política fechada? Não muda, eles não deixam entrar nada de novo. Um vereador, ele não é para ficar sentado no seu gabinete, ele tem que buscar verbas para fora para ajudar o prefeito, ajudar o município, investimentos de empresas para fora, trazer para o município, trazer pessoas para conhecer o município. Esse é o papel, trazer leis para o município, tá? Não ficar ajudando pessoas no individual. Você tem que fazer o coletivo, você tem que pensar no município como um todo. Sim, tanto é que são 11 vereadores hoje em Vargem Grande, né? Exatamente. 11 vereadores trabalhando junto com o prefeito conseguem fazer um trabalho assim, putz, excelente. Só que muitas das vezes, né, é aquela história, né? Uma laranja podre, ela acaba, né, contaminando as demais. Então, vamos falar dessa forma, o vereador ele tem que ser blindado. Blindado pela corrupção, pela mentira, pela falcatrua, pela falsidade, e ele tem que ser um vereador assim, honesto. Exato. Né? Vai acontecer tal coisa que vai puxar a capivara de todo mundo, não importa, pode puxar. E eu posso jogar uma polêmica um pouquinho? Pode? Polêmica, vai. E também sou totalmente a favor. Vereador, no máximo, 2 mandatos, igual prefeito. Vereador não pode ter vínculo dentro da Câmara Municipal. O que seria esse vínculo dentro da Câmara Municipal? Ele começou a polêmica, aí ele me cutucou. Aí fica complicado, porque eu tô aqui querendo ser bem de boa, tranquilinho. Então vamos lá, o que seria ter esse vínculo dentro da Câmara Municipal? O vínculo de trabalho que ele só acha que só ele tem que estar dentro da Câmara Municipal. Tá?
Ele pega pessoas, que já tem as pessoas certas, que ele ajuda, que ele faz, que ele cuida, e o restante da população não. Então, entra mandato, sai mandato, ele tem já aquela quantidade de pessoas que vão o apoiar. Ou seja, ele tem um terreninho e tem a plantaçãozinha ali. Se ele precisar colher, ele vai colher dali. Ele até vai lá fora querer colher, mas a segurança dele está dentro do terreno, do território dele. Exatamente. Mas agora, cada vereador, por exemplo, ele, na minha visão, ele tem ali sim o território dele, mas tem vereadores que não estão nem aí para nada não. Mas você, estando vereador em Vargem Grande Paulista, você também não teria uma visão diferente para o seu território? Quando eu digo para o seu território, eu digo para o seu bairro. Um olhar diferente? Ou você é aquele vereador que fala assim, não, eu tenho que olhar a cidade inteira de uma única forma? Claro que eu tenho um amor muito grande para o bairro que eu moro, o bairro que eu brinquei, o bairro que eu corri, né? Só que todos os bairros do município têm que ter atenção, todos. Tá? Por isso que eu falo para os meus meninos, os meninos que estão comigo, não é só o Tijuco, é Tijuco, Marco Polo, é Agreste, é Belverde, é São Marcos, é São Judas, é São Lucas, é geral. Vereador e prefeito é para o município, não é para o bairro. Para isso tem os, como que eu posso dizer para você, o representante de bairro. Exatamente para isso. O representante de bairro traz o problema de cada bairro para o vereador vai ver o que ele pode fazer junto com o prefeito. Sim. Então, esse é o meu pensamento. Vamos falar agora aqui da sua profissão, que é motorista de ônibus, que eu acho isso muito bacana. Trago à memória uma situação que aconteceu, não me recordo o ano, no Jardim Jaqueline, em São Paulo, uma comunidade. Um ônibus estava trafegando dentro da comunidade, mas assim, umas ruas até bacana, tudo certinho e tal. Nisso, eu não me recordo se a criança tinha 5 ou se tinha 6 anos. A criança saiu correndo, o ônibus passou e a parte de trás, aquela roda de trás do ônibus, no ponto cego, o motorista acabou não vendo e acabou passando por cima da criança. Ou seja, a criança veio a óbito. Isto é numa rua larga, espaçosa, e era um ônibus normal. E aí, Vargem Grande Paulista chegou agora um novo ônibus que você estava comentando aqui pra gente, que é o ônibus articulado. E aí você estava me falando que pela sua experiência, é um ônibus que não deveria estar em Vargem Grande Paulista, porque não tem ruas que comportam. Explica pra gente o que é isso, porque senão a gente fala e as pessoas de casa cada vez falam assim, poxa, o cara tá falando isso aí porque ele é oposição. E tem coisa que você não precisa ser oposição para você falar. Exatamente. Que os números, você estudar para aquilo, você vai entender. Como é que é a questão do ônibus articulado? Estou perguntando para um rapaz que há mais de 20 anos está dirigindo ônibus. Conta pra gente e já engatilha pra gente essa questão do tarifa zero que você também estava comentando comigo antes da gravação começar. O ônibus, o articulado, esse carro ele foi feito para corredor, linha reta, não para bairro. Né? Nós temos o Agreste, o Tijuco, o São Marcos, o São Judas, né? O São Lucas. Como que um carro desse ele vai passar? São ruas estreitas e um veículo desse vai exigir muito mais atenção do motorista e de quem está do lado de fora, porque é um carro feito para andar em linha reta, não entrando para a direita, para a esquerda, tendo que fazer manobras, né? E aí eu vejo que esse carro foi colocado só para mostrar a boniteza. Outra que o custo dele é bem maior, né? E tem outra... É como se fosse 2, né? Exatamente. E temos outra coisa também. O motorista que dirige esse articulado, ele ganha a mesma coisa do que o carro convencional. Então você quer dizer o quê? A responsabilidade dele é maior e 3 vezes mais no município de Vargem Grande, que não tem espaço, estrutura para um tipo de carro desse. Inclusive, tivemos um problema no São Marcos com esse carro já, que ele não conseguiu fazer o retorno, fazer a volta, né? Então eu não entendo... Exatamente, isso que ele está falando foi agora, na última quinta-feira, dia 30, é isso? Isso. Quinta-feira, dia 30, teve um problema lá que o motorista travou e nem ia nem para frente nem para trás, né? Para trás. Porque esse carro é complexo mesmo. Não é um carro para você ficar entrando para a direita e para a esquerda. É um carro de corredor. Você acha que foi marketing isso?
Com certeza, Eles usaram marketing. como marketing político para trazer um ônibus para tentar brilhar os olhos da população. Com E certeza. nisso daí, eu posso estar errado no que eu estou falando, você me corrija. Numa situação dessa, como o Mancha está explicando aqui, é um ônibus para corredor, uma coisa que eu achei interessante. Você pega São Paulo hoje, tem esses ônibus que... Exatamente. Agora, você falou algo que é interessante, né? As ruas de Vargem Grande, elas são complicadas. Nessa, Deus me perdoe, se o ônibus faz alguma coisa, se perde aqui, atropela alguém, bate, ainda vão querer culpar o motorista, que não tem culpa, né? Exatamente. Você pega aqui mesmo no São Judas. Eu não me recordo ali o nome da rua, que é o itinerário que faz o Agreste para o São Marcos. Ele desce e ele vira à esquerda. Só que é um L. Então você imagina, a hora que o motorista faz a curva, ele vai perder totalmente a visão traseira desse carro. Num bairro. Se uma criança vem de bicicleta, uma criança está andando ali, não vê. Solução para isso, junto com o seu candidato a prefeito. O que vocês pensam nisso? Micro-ônibus. Mas da cidade de Não forma a geral? cidade toda. Manter os carros que nós temos convencional, tá? Que isso é a proposta do meu candidato a prefeito, Peter Santos, manter Certo. os carros. E ao invés de você gastar com um carro articulado, que é 3 vezes mais, colocar micro-ônibus para atender os bairros que não tem coletivo. Ou seja, aqueles bairros, por exemplo, que é difícil para você entrar, se locomover, aquela coisa toda, o micro-ônibus resolveria o problema. Exatamente. Que é uma boa ideia. E como é que a gente está chegando já no finalzinho também daqui a pouquinho, como é que é a questão, Mancha, do que você disse aí sobre horário, que um dos projetos da ideia seria em relação ao horário. Como é que é essa questão de horário para o Tarifa Zero? Fazer com que a empresa que ofereça o transporte de tarifa zero à prefeitura, ao nosso município, ele esteja em estrutura que nem a Aviação Raposo já tem em Cotia. Isso daí não é obrigação da prefeitura, isso aí cada empresa ela tem que ter a sua, que é um setor que vai cuidar do tráfego do carro, com GPS em todos os carros, transmitindo para o passageiro via aplicativos onde o ônibus está, ao horário que ele vai passar, se ele está atrasado, o motivo que ele está atrasado. Caramba, a pessoa ela teria um aplicativo no celular Exatamente. e tipo assim, eu moro aqui na esquina aqui tem um ponto de ônibus, eu preciso pegar o ônibus. Eu não vou ficar lá, eu vou ficar aqui, a hora que eu ver que o ônibus está vindo eu vou. Pega o celular, você olha, vai estar ali o nome da linha que você utiliza, ele vai mostrar onde o ônibus está passando. E hoje também tarifa zero é muito importante na cidade de Vargem Grande Paulista, mas tem essa questão de horário, né? Sim. Um dia o horário está assim, outro dia dá um alterado, um dia... Eu vou te contar que várias vezes eu já peguei o meu carro, tá, para trazer funcionário da prefeitura para Vargem Grande, porque o tarifa zero não passou. E a pessoa atrasada, com pressa, nervosa no ponto, e eu não, entra aqui que eu te levo lá. Tá? Não estou fazendo marketing não, tá? Pro Mancha. É que eu gosto de fazer isso daí. Então o que acontece? Você tem um tarifa zero, que é uma excelente ideia, tá? Mas não foi também criado em Vargem Grande Paulista. Isso aí já é uma ideia que existe. Como é que é? Calma aí. O tarifa zero não é Vargem Grande Paulista que foi assim beneficiada com tarifa zero na primeira cidade? Não, você já tem ideias disso daí, já tem outros municípios que tem o tarifa zero. Ou seja, dá um Google aí, vai no Google lá que você vai ver que é muito interessante isso. E mais uma coisa, e não é, até me perdoe, não é qualquer cidade que consegue ter o tarifa zero. Tá? Aí você tem várias coisas aí, quantidade de munícipe, de população dentro do município e várias outras coisas. Porque se fosse fácil, todo município tinha. Sim. Né? Então o nosso candidato a prefeito, Peter Santos, vai manter o tarifa zero, tá? Isso aí é um projeto de governo dele, vai ampliar os horários de pico, colocar mais carro, e inclusive os micro-ônibus para atender aqueles bairros que não tem Ou seja, não vai ser retirado o tarifa zero, pelo que eu entendi no bate-papo aqui com Mancha, nos bairros onde não consegue aí os ônibus entra lá o micro-ônibus, vão fazer em relação a aplicativos no celular para a pessoa saber tudo. Isso é muito legal, né? E é o seguinte, Mancha, pra gente finalizar, que o nosso tempo tá já berrando aqui, né? Você falou assim sobre a questão de fazer
que não é fazendo marketing nem nada pro Mancha. Mas o Mancha, ele é um cara muito assim, muito bacana. Por onde ele passa, ele abraça, ele conversa, ele sorri. Não é tem ciúme, não? Não. Só concluindo, e também queremos a Secretaria do Transporte em Vargem Grande Paulista, tá? Só para concluir. Por que a Secretaria de Transporte? Que é para você individualizar. Todo município tem a sua secretaria que toma conta do transporte do município. Você tem o maior controle do transporte, não precisa passar por dentro da prefeitura. Tá muito bom. Sobre o Mancha, todo mundo fala, o Mancha de abraçar. Minha esposa não tem ciúmes, pelo contrário, ela conhece o marido que ela tem. A questão de abraçar é o respeito, é o carinho. Sabe, quando você... Sabe, já aconteceu de você sair da tua casa, você está meio desanimado, meio triste, aí de repente você chega na rua, uma pessoa vem, oi, tudo bem? E dá aquele abraço em você. Ou seja, um abraço libertador, né? Você sabe que tem tanta coisa, dívida, um monte de coisa na cabeça, e aí a pessoa te dá um bom dia, aquele bom dia, te liberta, um negócio. Teve pessoas que já reclamou comigo, tá? Já reclamou, só que depois vira as costas, depois passa 2, 3 dias, vem, nossa, Mancha, mas que abraço gostoso que você me deu. Melhorou meu dia. Olha que legal. Sabe? Porque é gostoso. É isso que a gente tem que ter com as pessoas, com o ser humano, porque cada um depende um do outro. Eu não sou nada sem você, você não é nada sem mim, assim por diante, minha assessoria. Então, um precisa do outro. Então, nada mais justo e gostoso que isso. E falando em um precisar do outro, tá chegando no final aqui, a pergunta é, por que você escolheu estar ao lado do candidato a prefeito Peter Santos? Peter Santos, desde 2018 que eu venho conversando, venho com ele, venho vendo as atitudes, venho vendo as ideias. Vou chamar ele de menino, que para mim ele é um menino, um garoto de muita responsabilidade, de muito respeito, tem o pé no chão, tem a cabeça no lugar, ele vai atrás, ele busca. Se ele tem que chamar atenção, ele chama atenção, não gosta de coisa errada e ele sempre fala, não prometo que você não possa cumprir. Isso aí me marcou muito. Tá? Porque para você estar numa política, você não pode prometer, você tem que fazer. E essa é a segunda campanha também do Peter, né? Segunda campanha. A primeira teve um pouco mais de 11 mil votos, né? Foi muito bem votado também para a primeira, né? Isso. E agora está aí concorrendo a segunda, que também as pesquisas mostram hoje, né? Uma aceitação muito bacana. Bom, estamos finalizando aqui, mas a pergunta, né? Você que mora em Vargem Grande, que conhece Vargem Grande, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Hoje, né, que nota você daria para a saúde de Vargem Grande e, em cima da sua nota, a sua justificativa? Para a saúde de Vargem Grande eu daria 0 hoje. Aí vão falar que é política, mas não é política. Eu dou 0 pela falta de médico, eu dou 0 pelas estruturas das UBS, eu dou 0 para o nosso ambulatório do Central de Vargem Grande, falta de remédio. Tá? Os nossos idosos, nossas crianças, a gente entra nas casas, a gente vê a situação das crianças, indo para São Paulo, pai e mãe tem que deixar de trabalhar para levar o filho lá em São Paulo, Zona Leste, para fazer um ultrassom, para fazer um raio-x. Isso é um absurdo, isso aí tem que mudar. Nossa, bacana. E para quem está em casa, que acompanhou a sua história, né? Foi muito rápido aqui, um bate-papo muito rápido, mas assim como eu, né? Gostei muito dessa conversa, eu acredito que a pessoa de casa também. E assim, a pessoa quer te acompanhar nas redes sociais, como é que ela te encontra no Facebook, no Instagram? Gustavo Mancha VGP no Instagram, Gustavo Mancha VGP no Facebook, Gustavo Mancha V no TikTok. Tá fazendo dancinha também? Opa! Maravilha! Então, ó, tá curioso para ver a dancinha dele lá? Corre lá no Gustavo Mancha VGP. Isso. Gustavo Mancha VGP, Facebook, Instagram ou TikTok. Agora, considerações finais, palavras finais para a pessoa que está lá em casa. Não é momento de pedir voto, não é momento de nada disso. Mas, para quem está em casa, tipo lá, está em dúvida, não sabe quem vai apoiar, com quem vai correr, com quem vai, né, dar vai dar assim um crédito, vamos dizer assim. Por que a pessoa, não estamos pedindo voto, não é hora disso, mas por que a pessoa deveria acreditar no Mancha? Eu não pediria, nem que pudesse, eu iria pedir o voto. Eu ia pedir a confiança de cada um. Está aí Gustavo Mancha VGP, temos o nosso candidato a prefeito Peter Santos também,
que vocês analisem, que vocês entrem nas nossas redes, que vocês busquem saber quem é Gustavo Mancha, quem é Peter Santos, o que nós vem fazendo na cidade, o que a gente vem percorrendo na cidade. Vem haver projetos, não Gustavo Mancha, mas projetos que vão fazer bem para você e para o nosso município. Muito legal, bacana. Gustavo Mancha, cara, gostei muito desse bate-papo, gostei muito dessa entrevista e eu acredito que assim como você de casa se surpreendeu com algumas histórias, né, que ele contou aqui e é esse rapaz que você vai encontrar na rua, que você vai encontrar num banco, no mercado, em qualquer lugar, sorridente, alegre, você não vê ele triste, você pode ver que ele passa por luta, por dificuldade, tribulação, assim como todos nós passamos. Mas eu não consigo ver. Eu não, gente. Eu tô triste, já me isolo, fico na minha, quietinho e tal. Ele não, ele tá pra cima e pra baixo, aquela coisa toda. Eu tenho certeza que porta se abre, porta se fecha, mas o sorriso sempre continua. Então, Deus abençoe, parabéns, bate-papo perfeito. E você de casa, né? A produção vai me dar uma forcinha ali agora no check para me desligar aqui e encerrar isso aqui. Mas eu quero agradecer você de casa. O meu muito obrigado, né? O programa Hora do Maicon voltou, nova temporada. Tivemos a entrevista semana passada. Não, tivemos a entrevista essa semana, na segunda-feira. Tivemos a entrevista com o Osdel Alves. Hoje com o Gustavo Mancha. Mais entrevistas chegando. Gente, isso é genial, isso é bacana. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e um abraço.